Um debate que começa daqui a pouco com a moderação de Vítor Rodrigues Oliveira, jornalista da TSF. Vamos ouvi-lo. Bem-vindos a esta segunda parte do debate. Centramos agora a atenção nas consequências, nos resultados do investimento na saúde. Muito para lá das questões financeiras, falamos em resultados lato sensu, no sentido de uma melhoria do sistema de saúde e do estado de saúde dos pacientes e da população. Contamos com a presença então da engenheira Isabel Vaz, Presidente Executiva da Luz Saúde, Augusto Faustino, médico reumatologista, diretor clínico do Instituto Português de Reumatologia, e Almeida Lopes, Presidente da Apifarma. Bom dia, obrigado pela vossa presença. Estamos aqui a apresentar o Índice de Sustentabilidade, que procura medir, avaliar resultados em várias dimensões do investimento em saúde, a qualidade percepcionada pelos cidadãos, a eficácia do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, a sustentabilidade e a adequação dos preços pagos pelo acesso ao sistema de saúde. O estudo aponta para uma menor eficácia do Serviço Nacional de Saúde no ano passado, comparando com 2014, mas, ao mesmo tempo, aponta também para uma maior adequação do preço, enquanto que a qualidade não sofre alterações. E o que eu perguntaria, Sra. Engenheira, é se surpreendem estes números. Não, enfim, nós temos, os portugueses têm acesso universal aos cuidados de saúde através do Sistema Nacional de Saúde e, em particular, através do SNS, que, como em toda a Europa, tem vindo a fazer o seu percurso de sustentabilidade, no sentido em que a demografia está contra a sustentabilidade. Cada vez as pessoas, felizmente, envelhecem mais e, portanto, a Europa está a ficar mais envelhecida, e nós sabemos que as grandes doenças do futuro e as mais caras no sentido de ser mais caras de serem tratadas, são também as doenças do envelhecimento, desde logo as doenças oncológicas, e, portanto, Portugal tem vindo, ao longo dos sucessivos governos, tem vindo a fazer todo o percurso de garantir a sustentabilidade do sistema, e isso faz, por um lado, tentando melhorar a eficácia, e seguramente hoje ao longo do debate vamos falar imenso sobre isso, melhorar a eficácia da forma como tratamos, a eficiência, que é uma coisa distinta, e eu diria, já hoje falámos aqui sobre isso, a eficiência leia-se redução de desperdício, porque reduzir custos é uma frase redutora para aquilo que é o desafio dos profissionais de saúde, portanto tem que reduzir desperdício nas cadeias, digamos, nos roteiros clínicos que fazem. Seguramente aqui o meu colega de painel aqui da esquerda tem muito aqui a dizer sobre isso, até como médico. E tem que fazer o percurso também da qualidade, e que no fundo tem a ver com a eficácia. E portanto esse é o percurso que estão todos a fazer, todos os atores no sistema que têm que estar alinhados nesta equação, nomeadamente a indústria farmacêutica também, como já hoje aqui foi falado. Portanto, não me surpreende que esses esforços, e são esforços de longo prazo, portanto não são coisas que vão para uma legislatura, são esforços que são feitos ao longo de várias legislaturas e que eu penso que são consensuais, inclusive, na vida política portuguesa, contrariamente a como é que eu ia dizer isto? Há uma linguagem que possa ser diferente, na verdade todos têm o mesmo objetivo, e o Serviço Nacional de Saúde, eu diria que é uma coisa bastante consensual na vida pública e política portuguesa. Portanto, não me surpreende, portanto, os resultados do estudo, e alegro-me que estejamos atentos a isso e que trabalhemos todos para a sustentabilidade de um bem que, também como vimos no painel anterior, vai muito para além da saúde propriamente dita e tem impactos na sociedade, desde logo nos custos com a segurança social, no trabalho e até na forma como todos nós no dia-a-dia produzimos mais e somos mais felizes e não temos outros gastos indiretos derivados do facto de não existir um bom índice de saúde em Portugal, não é? Teremos precisamente a oportunidade de aprofundar essa ligação à segurança social e a outros aspectos da vida dos portugueses. Dr. Augusto Faustino, o que é que lhe parecem estes números e o que é que o surpreende mais? Em primeiro lugar, cumprimento os meus colegas de painel e agradeço à TSF e à AVI este convite para estar presente e para partilhar convosco algumas ideias sobre um tema que de facto é fundamental
para todos nós em termos de sociedade e para todos nós em termos de comportamento e de ato médico. Uma primeira nota para salientar que estes dados que nós temos deste estudo de sustentabilidade na saúde são dados que resultam de uma opinião subjetiva que é dada pelos próprios inquiridos. E, portanto, resulta ainda de uma quantificação indireta e, portanto, a necessitar de melhor validação em termos de dados mais objetivos. Mas, de qualquer forma, este estudo tem um aspecto que, quanto a mim, é fundamental. É que põe o acento tónico naquele que é o elemento fundamental em termos da avaliação da eficácia, da efetividade e da qualidade do ato médico, que é o doente, ou seja, que é o utente. E desse ponto de vista eu penso que a percepção que os utentes dão sobre o Sistema Nacional de Saúde é uma percepção muito positiva e uma percepção consistente, porque em 2 anos diferentes e com populações completamente diferentes inquiridas, nós tivemos dados com uma enorme coerência e com uma enorme sobreposição. E penso que isso nos dá alguma noção de que, de facto, estes dados têm significado e têm uma coerência. De qualquer forma, eu acho que nós temos que ir um bocadinho mais para lá ou temos que caminhar no sentido de ir para lá desta informação que aqui nos foi apresentada, mas também muito mais para lá do tipo de informação que, nomeadamente no painel anterior, nos foi dado em termos de avaliação do desempenho e da qualidade do Sistema Nacional de Saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos até agora baseados em indicadores qualitativos que representam apenas uma avaliação do Sistema Nacional de Saúde nos seus próprios indicadores. Nós temos dados, ainda hoje o Sr. Ministro falou do Portal da Saúde, temos dados fundamentais sobre a execução e o desempenho do Sistema Nacional de Saúde em relação a si próprio. O número de consultas, o número de cirurgias, o número de dias de internamento, etc. Isto diz em termos de custos diretos, em termos da prática direta do Sistema Nacional de Saúde. Mas nós temos que ir para lá disto, temos que ir inquirir e avaliar o impacto que, a nível dos cidadãos e a nível de outras entidades que são impactadas também por estas medidas, nomeadamente outros ministérios, nomeadamente a sociedade em geral, estas medidas que são tomadas têm. E desse ponto de vista, por exemplo, nós podemos perfeitamente ficar satisfeitos e aceitar com boa, e sem dúvida nenhuma, que a nível das USFs neste momento possa haver um desempenho que é recompensado em função da prática médica e da obtenção de resultados, mas temos que ser críticos, e críticos no sentido positivo, de querer avaliar se esse desempenho, que pode ser positivo numericamente, em termos de uma melhor performance de utilização dos recursos do Sistema Nacional de Saúde, tem depois algum impacto, de facto, positivo ou negativo, a nível do cidadão e a nível da própria sociedade e a nível até da estrutura ministerial, por exemplo, no seu todo. Porque eu posso estar a gastar menos dinheiro em termos dos cuidados de saúde primários, em termos das unidades de saúde familiares e ter indicadores que são indicadores que avaliam apenas uma parte muito focada daquilo que é a realidade do ato médico e não vou avaliar aquilo que é fundamental, que é o impacto que aquelas medidas têm no doente no curto prazo, mas sobretudo no médio e no longo prazo, e o impacto que têm de uma forma global. Ainda a nível da qualidade, e portanto necessitamos de melhor avaliação, necessitamos de dados, começamos a falar cada vez mais que é necessário aumentarmos uma cultura de exigência em relação à tradução da informação e à tradução da informação de uma forma que se possa comparar e que essa informação nos permita depois padronizar os atos médicos, acabar ou tentar reduzir aquilo que é a variação individual do ato médico. Ou seja, que o médico que trabalha no Hospital da Luz, o médico que trabalha no Instituto de Reumatologia ou o médico que trabalha na Unidade de Saúde Familiar, faça um doente com tosse, peça os mesmos meios complementares de diagnóstico. Faça um doente com uma artralgia, peça os mesmos meios complementares de diagnóstico. E, portanto, tentarmos centrar a avaliação e a codificação dos atos clínicos no doente, que é o centro da ação médica, e não na unidade de saúde, no sistema de saúde, independentemente de ser público ou privado, ou independentemente do nível de diferenciação. É todo esse debate que vamos aqui aprofundar. Para já, Dr. João Almeida Lopes, uma primeira abordagem sobre estes dados do Índice de Sustentabilidade. Bom dia a todos. Agradecer o convite da ABVI
e da TSF, cumprimentar os colegas de painel e, enfim, talvez aproveitar-se para fazer umas observações também ligadas com aquilo que disse o painel anterior, que para mim foi muito interessante. Não sou obviamente um leigo, ao fim e ao cabo, na história da saúde, e achei interessantíssimo ouvir contar a história da criação do Serviço Nacional de Saúde. O que se calhar a maior parte de nós já se esqueceu, os pormenores, não é? Sobretudo os mais novos, alguns já nem sequer eram nascidos, portanto têm uma vaga ideia do que é que isso aconteceu. E a verdade é que alguém, se calhar num momento de grande inspiração, resolveu criar um Serviço Nacional de Saúde universal sem fazer as contas. Mas foi uma decisão política. Essa decisão política, obviamente, foi ter um impacto enormíssimo para o país nas décadas que se seguiram. E se perguntarmos às pessoas, aliás, ouve-se recorrentemente dizer que foi talvez das maiores conquistas de Abril, que foi o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, está mais do que justificada a opção política da criação do Serviço Nacional de Saúde, com ou sem contas previstas. É evidente que mandaria a prudência e o rigor e por aí fora que mais tarde se começassem a fazer contas sobre o que era necessário para manter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar, universal, com todos os meios à disposição, enfim, com uma avaliação das tecnologias, as pessoas a terem acesso aos medicamentos e às tecnologias. Ao fim e ao cabo, era por aí fora que deveríamos ir caminhando. Mas a verdade é que não nos podemos esquecer que desde o início e hoje também, por trás, quando falamos em subfinanciamento ou não sustentabilidade financeira, por trás estão sempre decisões políticas. Estão sempre decisões políticas. O país pode sempre estar disposto a investir mais na saúde em detrimento de outras áreas. Aliás, estou perfeitamente convencido que se perguntarmos às pessoas, elas vão claramente dizer que se há algum sítio onde se deve investir, se a sociedade há algum sítio onde deve investir, é claramente na saúde. Não creio que haja muitas outras áreas que passem tanto pela cabeça e pelo coração das pessoas como a saúde. Mas enfim, deixando de lado esta filosofia, a verdade é que os tempos hoje são diferentes, não é? Já lá vão 40 anos, ou coisa no género, e partimos de uma questão que era maciça, ou seja, vamos torná-la universal. É preciso lembrarmos que as pessoas não tinham um sistema de saúde em Portugal. Nesta altura, então, a intervir neste debate, João Almeida Lopes, presidente da Apifarma. Ouvimos também Augusto Faustino, médico reumatologista, e Isabel Vaz, presidente do Conselho de Administração da Luz Saúde. Um debate que iremos retomar já a seguir à edição do meio-dia. No Centro Cultural de Belém, em Lisboa, decorre hoje a 5ª Conferência TSF-ABVI, Sustentabilidade na Saúde 3.0. Continua a decorrer o 2º painel da manhã, Investir na Saúde, Orientação para os Resultados. Judite Menezes e Sousa. É um painel que tem moderação de Vítor Rodrigues Oliveira, da TSF, junta à conversa Augusto Faustino, médico reumatologista, Isabel Vaz e João Almeida Lopes, presidente da Apifarma, e Isabel Vaz, que é a CEO da Luz Saúde, presidente do Conselho de Administração da Luz Saúde. Tem estado a conversar sobre a sustentabilidade e sobre o investimento na saúde orientado para os resultados, defendendo a coordenação dos vários meios nos hospitais. Vamos então ouvir este debate moderado por Vítor Rodrigues Oliveira. Está tudo por fazer. Está tudo por fazer em termos da definição, por patologia, por especialidade, por área terapêutica, de quais são os dados relevantes para nós podermos avaliar, tirarmos informação e depois sabermos avaliar essa informação e, sobretudo, querermos saber essa informação, querermos tirar essa informação. E nós temos estado aqui a falar em termos de decisão política, de decisão técnica e de decisão política, e tem que haver aqui uma decisão técnica de colher a informação, mas também tem que haver uma decisão política de querer ler a informação. E eu posso lhe dar um exemplo, que é um exemplo que me é caro e que não me canso de divulgar e de repetir. Na reumatologia existe uma terapêutica, um conjunto de terapêuticas, que são as terapêuticas biotecnológicas, que são terapêuticas que são caras, que só são disponibilizadas a doentes que têm critérios objetivos para a sua utilização e que exigem que esses critérios sejam cumpridos para a sua disponibilização e para a sua manutenção em terapêutica. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia tem há 8 anos um registro nacional em formato de processo clínico eletrónico que se chama reuma.pt, onde tem dados
substanciais sobre a utilização das terapêuticas biológicas no conjunto dos seus doentes. Estes dados nunca foram questionados pelas autoridades de saúde. Porquê? Não sei. Tivemos reuniões sucessivas na Direção-Geral de Saúde para transformar esta prática numa prática transversal. Temos tido toda a disponibilidade com as autoridades de saúde, com a Infarmed, para utilizar esta base de dados, e neste momento até há um projeto de utilização a nível de uma terapêutica específica, mas claramente quando chega à altura da decisão política de se avaliar os dados e de se decidir em função disso, é mais fácil se calhar fazer de outra forma. E portanto, nós estamos aqui com uma conversa que temos o problema identificado, sabemos a rota que devemos traçar para poder definir linhas de tentativa de ultrapassar, mas no final, por mais que nós técnicos, por mais que nós administradores hospitalares definamos os pathways corretos para se chegar a esse final, tem que haver uma decisão política de aproveitamento desses dados e da sua utilização para tomar as medidas adequadas. Dr. João Almeida Lopes, temos aqui já vários elementos, o caráter multidisciplinar que seria necessário, uma abordagem mais multidisciplinar e interdisciplinar no Sistema Nacional de Saúde, a questão da organização, a questão da falta de dados. Qual é a sua opinião? Eu acho que sobre essa matéria estamos todos seguramente de acordo. É fundamental que haja dados, é fundamental que os dados sejam fiáveis, que sejam consistentes, que toda a gente recolha os dados da mesma maneira, que as informações sejam todas comparáveis. Aliás, basta olharmos para um caso que todos conhecemos, que é o Portal da Saúde, que recentemente se falou, não é? Que é uma iniciativa meritória. E uma coisa que nós temos no bolso e que muitos de nós não têm sequer ligados ao sistema, que é o cartão de cidadão, não é? Supostamente, aquilo que se falava há bocado, de fazer um exame no Hospital de Beja e outro em Santa Maria e outro na USF não sei de onde, a verdade é que tudo isso poderia ser minimizado. E quando falamos em minimizado, vamos dizer que estamos a evitar desperdício, não é? Fala-se tanto em desperdício na saúde. Se eu puxar pelo cartão de cidadão e conseguir com isso fazer poupanças e evitar exames recorrentes, estou a evitar o desperdício. São coisas tão simples como esta. Mas andamos há anos, de facto, não vou dizer, não tenho sequer autoridade para dizer que nada foi feito, mas penso que há ainda, com certeza, muita coisa para fazer. Em relação à questão da organização, concorda que há ainda muito por fazer também no Sistema Nacional de Saúde? Meu amigo, eu acho que há sempre coisas para melhorar. Imagina que até no céu se possa sempre melhorar qualquer coisa, não é? Portanto, haverá com certeza muita coisa para fazer. Muita coisa também já está feita, não é? Portanto, estamos a falar, ao fim e ao cabo, dos copos meio cheios ou meio vazios, não é? Se nós pensarmos nos recursos que muitas vezes não são dados ao Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que os seus resultados, os seus outcomes, mesmo nos fóruns internacionais, são invejáveis. O que quer dizer que o sistema, na sua base, na sua essência, é claramente muito competente, e a expertise clínica que existe em Portugal e que o funcionamento, na maior parte dos casos, é bom. Agora, é evidente que podemos fazer melhor. Poderemos sempre fazer melhor. Este exemplo que lhe refiro, de tirar do cartão de cidadão o partido que ele nos pode dar em termos da redução do desperdício, acho que é uma coisa que deveríamos, de facto, pressionar para que isso acontecesse. Fazer acontecer. Quando falamos em investimento, tendemos imediatamente a pensar em despesa, não é? Mas como vimos aqui, há vários elementos que são necessários mudar ou investir para que haja alterações. Mas falando sobre despesa, é preciso aumentar muito a despesa para os resultados de que precisamos no Sistema Nacional de Saúde? Sr. Engenheiro. Não sei responder a essa pergunta. Vamos lá ver. No sentido que, normalmente, normalmente deixe-me só enquadrar também os nossos ouvintes, normalmente é referido amplamente que o Sistema Nacional de Saúde esbanja dinheiro, gasta muito dinheiro, mas, na verdade, os problemas vão ocorrendo, nós vamos tendo notícias de problemas que vão ocorrendo no Sistema Nacional de Saúde. É também uma questão de dinheiro?
existentes em Portugal, eu diria que o Serviço Nacional de Saúde é talvez um dos melhores serviços públicos que temos em Portugal e as pessoas queixam-se de pança vazia, desculpa a expressão. De pança cheia, queria dizer. Peço desculpa. Isto como ponto prévio. E obviamente que com esta dimensão é evidente que pode sempre haver problemas e sempre coisas, mas quer dizer, eu diria que no cômputo global, eu diria que nós temos mais coisas a celebrar com o nosso Sistema Nacional de Saúde do que propriamente chatices, não é? Isso como ponto prévio, e os resultados macro estão à vista. Portanto, nós temos uma boa esperança de vida, nós temos bons indicadores globais de saúde, portanto, ou seja, eu diria que não há motivo para fazer esse tipo de crítica. Como qualquer organização, há sempre coisas a melhorar, até porque há muitos desafios que estão em cima da mesa, nomeadamente o desafio tecnológico. Ou seja, eu diria que o Serviço Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde, se quiserem, também se englobam aqui o setor privado e o social, não pode ignorar que está um conjunto de desafios de inovação tecnológica, de digital lifestyle, se quiser, em cima da mesa, que vão mudar profundamente o comportamento das pessoas, desde logo os utentes, desde logo os médicos, desde logo, portanto, toda a prática vai mudar, e é evidente que isso, por um lado, em algumas circunstâncias, pode trazer custos a mais, noutras, e ao desejável, custos a menos, e portanto, e hoje a grande diferença das revoluções ou das disrupções tecnológicas é o tempo pequeno em que ocorrem, ou seja, a Revolução Industrial, que levou 3 gerações, a Revolução Tecnológica atual, são várias a ocorrer na mesma geração. Eu lembro que nós há 10 anos não tínhamos smartphones na mão, não é? E hoje temos, e isso alterou completamente a nossa maneira de vida e a nossa maneira de estar, e objetivamente vai alterar a forma como os cuidados de saúde são praticados, portanto, inevitavelmente. Portanto, se me pergunta que o Serviço Nacional de Saúde, como qualquer outra indústria, vai sofrer uma disrupção na forma como vai ter que trabalhar, não tenha mais pequena dúvida, como os mídia, onde vocês estão inseridos, eu diria que é dos setores que vai ter a maior disrupção, ou já está a ter a maior disrupção de sempre, o Serviço Nacional de Saúde também vai ter. Portanto, e sobretudo, penso que vai ter grandes disrupções, sobretudo ao nível dos cuidados de proximidade, no controle da doença das pessoas saudáveis. Portanto, ou seja, eu diria que dentro dos profissionais de saúde, eu diria que aqueles que vão sofrer maior disrupção pela tecnologia vão ser os cuidados de proximidade ou a falsa urgência, mas que para nós é uma urgência, para mim quando me dói a cabeça, os médicos podem dizer que aquilo não é urgente, para mim é urgentíssimo, que me dói imenso. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que vão mudar radicalmente, estão a aparecer novos operadores no mercado, operadores que não precisam de grande capital, há startups por todo lado, em todo o mundo, a alterar completamente a forma como os cuidados de saúde de proximidade são feitos, e obviamente que o Serviço Nacional de Saúde não pode ignorar paulatinamente, porque sou pena, como nenhuma indústria pode. Eu diria que se eu tivesse a indústria dos mídias, neste momento estava enervadíssima com o que está a acontecer, ou não, ou pode ser encarado como um desafio extraordinário, que eu imagino que os profissionais deste setor encaram dessa maneira. Quando, olha, ainda esta semana me apresentaram uma plataforma que é já uma evolução ao Netflix, que é interativa, e portanto assim, eu olho para aquilo, fico, isto é uma coisa extraordinária, isto vai alterar completamente a forma como vocês trabalham, não é? E como nós trabalhamos. Portanto, nós agora olhamos com isto como um desafio magnífico, ou olhamos isto como uma grandíssima chatice e depois desaparecemos. Portanto, ou seja, este é o desafio que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem. Do ponto de vista mais micro, tem que de facto fazer um caminho, porque as doenças, como eu disse, nós não temos cardiologia, ou nós não temos neurologia, nós temos AVCs, temos insuficiência cardíaca, temos infartos do miocárdio, temos coisas, e os médicos vão ter que se organizar a trabalhar de outra maneira. Os médicos, os enfermeiros, toda a gente vai ter que se organizar de outra maneira. E isso implica alterar radicalmente a forma como os hospitais hoje estão organizados, as próprias USFs e a própria forma como nós todos nos relacionamos. Relativamente, se eu acho que é preciso mais dinheiro ou não, nós desde logo em Portugal temos um problema seríssimo que se chama dupla cobertura e que é ignorado paulatinamente e que tem a ver até com aquilo que acabou de dizer. Nós hoje, deixe-me acrescentar que além de não saber, o Hospital de Santa Maria não saber o que é que se passa no SF de Beja, não se sabe o que é que se passa no Hospital da Luz. Ou noutro privado qualquer. O que significa, porquê? Porque ainda por cima, ou seja, o Estado tinha a obrigação de saber o que é que se passa em Santa Maria e em Beja, porque teoricamente o sistema de financiamento é o mesmo. Agora, quando ainda por cima este doente pode ter uma dupla ou uma terceira cobertura noutro sistema de financiamento que não comunica seguramente com o Estado,
por exemplo, pode ser um doente, passa a publicidade da Multicare, a Multicare sabe, a Multicare por um lado não sabe o que é que esse doente já fez em Santa Maria, e Santa Maria também não sabe o que é que esse doente fez no setor privado. E isto tem a ver com o grande problema que nós temos da dupla cobertura e de cerca de 34% da despesa neste país ser de facto paga por fundos privados. Isso não tem problema nenhum, até ajuda. Agora, o tema é que são sistemas que não falam uns com os outros e que de facto geram muito desperdício. Portanto, tudo somado, a minha hipótese de trabalho, e respondendo, como eu respondi, não sei responder à pergunta, porquê? Porque a minha hipótese de trabalho é que provavelmente poderemos ter muito desperdício para poupar. Agora, do outro lado da balança também está 50% de nós, da geração que nasce agora, vai ter seguramente cancro, as terapêuticas biológicas estão em cima da mesa, se não tivermos cancro vamos ter Alzheimer e, portanto, vai para o outro lado, no outro lado. Os dois é melhor, professor, porque se tivermos os dois, uns anula o outro. Pelo menos a gente não tem noção, porque não é necessariamente pior. Mas quer dizer, ou seja, do outro lado da balança também vão existir muitos novos custos. Portanto, o que é que nos resta? Resta-nos como sociedade perceber a importância que efetivamente a saúde tem a todos os níveis e a nível dos resultados da sociedade e fazer escolhas. E eu, se calhar, na mesa do orçamento, e tendo o impacto downstream que a saúde tem, como já vimos hoje aqui, se calhar estou disponível para gastar mais, para conseguir ter melhores resultados a todos os níveis, desde logo uma sociedade feliz e saudável, produz melhor, cria mais riqueza, gasta menos dinheiro no psiquiatra aqui não queria prejudicar a indústria, mas gastará menos dinheiro em antidepressivos. Mas a indústria também seguramente recuperará deste embate e fará outras coisas por definição, e isso é que é a coisa boa da vida, é a adaptação que nós todos temos que ter à evolução e portanto é isso que está em cima da mesa. Portanto, respondendo à sua pergunta, peço desculpa. Dr. Augusto Faustino. Quando perguntou se o Sistema Nacional de Saúde continua alguma vez ou continua a esbanjar dinheiro, é óbvio que neste momento o Sistema Nacional de Saúde nas suas várias unidades de prestação de serviço poupa dinheiro e faz um esforço muito sério e muito coerente para poupar esse dinheiro. Poupa demais? Poupa sobretudo mal, penso eu. O grande problema aqui é que o facto, e eu já tenho pensado nisto, há 20 anos atrás havia uma pessoa que pagava todas as despesas do Sistema Nacional de Saúde, que era o Ministro da Saúde. Ou seja, as despesas iam confluindo para cima e alguém havia de pagar aquilo. E não se faziam contas, obviamente. Hoje em dia fragmentaram-se as responsabilidades e responsabilizam-se individualmente entidades que no seu ponto individual apresentam resultados positivos, mas depois, como não há integração, não há convergência dos resultados e não há integração daquilo que se passa, porque as informações estão centradas nos custos e não no doente, o que acontece é que eu posso ter melhor racionalização de gastos em termos individuais de unidades de saúde e depois, no total, o sistema de saúde estar a ser perdulário na forma como utiliza esses recursos. E eu penso que isto bate sempre no mesmo ponto, tem a ver, a engenheira Isabel Vaz acabou de dizer, tem a ver com a informação, tem a ver com a colheita da informação e a utilização da informação. Eu acho que nós temos que ser, o Sistema Nacional de Saúde, se quer evoluir, tem que ser mais coordenado nas suas ações, tem que ser mais integrado nas suas ações. Isto só é possível se houver sistemas de informação que são complicados. O professor Correia de Campos esta manhã disse, é verdade, os sistemas de saúde, os sistemas eletrónicos não falam entre si, são diferentes, há 20 sistemas eletrónicos e sistemas informáticos com linguagens diferentes portanto, isto foi sendo construído ao contrário, começou-se a construir de uma forma periférica em vez de ser de uma forma central. Temos que ultrapassar isso. Temos, se calhar, que aproveitar realidades individuais daquilo que já existe para se potenciar experiências positivas com essas realidades individuais e fazer disso provas de conceito para se disseminar esse tipo de ações para um campo mais alargado. E temos que ir crescendo nesta realidade. Agora, temos que mudar o paradigma. Temos que mudar o paradigma de que tudo é avaliado em função de um dado imediato e não em função do impacto que esse dado tem em termos globais. E, sobretudo, centrar isso
Quando eu falo aqui em termos de centrar no doente, não estou aqui a falar de uma forma demagógica por ser no doente e por o doente ser o elo mais fraco. É porque, de facto, é isso que pode ser mais rentável para mim como médico e para mim como cidadão, em termos de eu ter menos custos e mais rentabilidade da minha ação e ter que pagar menos impostos, porque vai haver menos custos na saúde com este tipo de utilização dos cuidados de saúde. Dr. João Almeida Lopes. Relativamente a esta questão, eu gostava de dizer o seguinte. É óbvio que o determinado nível de financiamento ou da falta dele tem a ver com as condições prevalentes na altura, não é? Porque, sei lá, imaginemos o orçamento do país para dar um exemplo simples. O orçamento não é simples, o exemplo aqui é. A taxa de juro é baixíssima e o petróleo deve estar aí nos $40, não é? Portanto, nós precisamos para o país, nessas condições, de um determinado orçamento. Se os juros passarem para 7 ou 8% e o petróleo outra vez para 90 ou $100, o orçamento não vai chegar. Portanto, e aqui na saúde é um bocado a mesma coisa. Ou seja, eu não posso dizer que o orçamento da saúde é suficiente ou insuficiente. Nas condições atuais do Serviço Nacional de Saúde, o orçamento do Ministério da Saúde é insuficiente. De outra maneira, pagaria atempadamente as dívidas aos seus fornecedores. Ou seja, eu não posso construir um estoque de dívida apenas porque acho que vou conseguir melhorar aquilo daqui a 2 ou 3 anos. Não é? Eu tenho que ter o dinheiro suficiente para assumir os meus compromissos perante os prestadores, normalmente privados. Se vou conseguindo fazer otimizações, eliminando desperdícios, como falávamos há pouco, provavelmente, no futuro, se calhar, talvez não precise, nas condições desse mesmo futuro, talvez não precise de tanto dinheiro. Mas não posso estar a misturar as coisas, porque, enfim, discordo um pouco daquilo que foi dito no painel anterior. O Sistema Nacional de Saúde estará prisioneiro dos agentes económicos privados. Eu penso que é exatamente ao contrário. Os agentes económicos privados, que são imensos, não é? A população, os empregos dos agentes económicos privados que atualmente prestam serviço ao Serviço Nacional de Saúde são imensos, têm um peso enormíssimo na economia e estão prisioneiros do seu cliente quase único, que é o Serviço Nacional de Saúde, que é o Governo. Dando seguimento a esta opinião do Dr. João Almeida Lopes, deixe-me fazer-lhe uma provocação, engenheira Isabel Vaz. O setor privado é um fardo para o setor público? O quê? Um fardo para o setor público? Fardo. Ou, pelo contrário, o crescimento do setor privado, por exemplo, dá mais apoio à investigação? Primeiro, deixe-me só dizer uma coisa anterior, queria fazer um elogio aos enfermeiros. Dentro deste tema da estruturação da informação, os enfermeiros, com a linguagem CIP, deram um grande passo na estruturação da informação global para todo o país, ou seja, eles conseguiram ter ali uma estrutura de informação que de facto falam todos da mesma maneira. Já na classe médica isso não existe, como sabe, lá dentro das minhas próprias unidades, a pressão arterial diastólica num hospital pode ser PDA, e noutra pode ser PDS, e outra pode se chamar pressão arterial, e outra nem sabem o que é que se chama. Portanto, e logo isso faz com que os sistemas não falem. Os enfermeiros têm feito um trabalho absolutamente extraordinário, que eu queria deixar aqui a nota, desse ponto de vista, percebendo a importância que isso tem. Portanto, queria deixar aqui esta nota e registro também de boa notícia, não é? Portanto, ou seja, não está tudo para fazer. Já retomamos a linha deste debate nesta quinta conferência TSF-ABVI. Temos estado a refletir nesta última meia hora sobre o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que estas três vozes consideraram ser a falta de coordenação dentro do SNS, que poderia, por exemplo, impedir a multiplicação de exames dentro do SNS e com os privados. Daqui a pouco voltamos então para acompanhar novamente este debate e depois recordar que esta conferência TSF-ABVI vai encerrar com a intervenção de Vieira da Silva, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. Estamos de volta ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde decorre a quinta conferência TSF-ABVI, Sustentabilidade na Saúde 3.0. Judite Menezes e Sousa, ainda decorre o painel Investir na Saúde, orientação para os resultados?
Continua ainda com esta pergunta: como obter os melhores resultados na área da saúde? Pergunta lançada a um médico, Augusto Faustino, médico reumatologista, a Isabel Vaz, responsável pela Luz Saúde, e a João Almeida Lopes, presidente da Apifarma. Uma conclusão comum até agora é que tem faltado coordenação dentro do Serviço Nacional de Saúde, com o presidente da Apifarma, João Almeida Lopes, a dar o exemplo de exames que são feitos de forma recorrente em vários locais do Serviço Nacional de Saúde. De fazer um exame no Hospital de Beja e outro em Santa Maria e outro na USF não sei de onde, a verdade é que tudo isso poderia ser minimizado. E quando falamos em minimizado, vamos dizer que estamos a evitar desperdício, não é? Fala-se tanto em desperdício na saúde. Se eu puxar pelo cartão do cidadão e conseguir com isso fazer poupanças e evitar exames recorrentes, estou a evitar o desperdício. São coisas tão simples como esta. Mas andamos há anos, de facto, não vou dizer, não tenho sequer autoridade para dizer que nada foi feito, mas penso que há ainda, com certeza, muita coisa para fazer. Assim, a leitura feita por João Almeida Lopes, presidente da Apifarma. Augusto Faustino, médico reumatologista, dá também o exemplo para falar nesta descoordenação interna, dizendo que o SNS poupa, mas poupa mal. Poupa sobretudo mal. Há 20 anos atrás havia uma pessoa que pagava todas as despesas do Sistema Nacional de Saúde, que era o Ministro da Saúde. Ou seja, as despesas iam confluindo para cima e alguém havia de pagar aquilo. E não se faziam contas, obviamente. Hoje em dia fragmentaram-se as responsabilidades e responsabilizam-se individualmente entidades que no seu ponto individual apresentam resultados positivos, mas depois, como não há integração, não há convergência dos resultados e não há integração daquilo que se passa, porque as informações estão centradas nos custos e não no doente, o que acontece é que eu posso ter melhor racionalização de gastos em termos individuais de unidades de saúde e depois, no total, o sistema de saúde estar a ser perdulário na forma como utiliza esses recursos. É a leitura de Augusto Faustino, médico reumatologista, que foi aqui, de certo modo, corroborada por Isabel Vaz, da Luz Saúde, a falar na questão da dupla cobertura, que diz que devia ser responsabilidade do Estado conhecer este problema e lidar com ele. Além de não saber, o Hospital de Santa Maria não saber o que é que se passa no SF de Beja, não se sabe o que é que se passa no Hospital da Luz. Ou noutro privado qualquer. O que significa, porquê? Porque ainda por cima, ou seja, o Estado tinha a obrigação de saber o que é que se passa em Santa Maria e em Beja, porque teoricamente o sistema de financiamento é o mesmo. Agora, quando ainda por cima este doente pode ter uma dupla ou uma terceira cobertura noutro sistema de financiamento que não comunica seguramente com o Estado, por exemplo, pode ser um doente, passa a publicidade da Multicare, a Multicare sabe, e a Multicare por um lado não sabe o que é que esse doente já fez em Santa Maria, Santa Maria também não sabe o que é que esse doente fez no setor privado. E isto tem a ver com o grande problema que nós temos da dupla cobertura e de cerca de 34% da despesa neste país ser de facto paga por fundos privados. Não, isso não tem problema nenhum, até ajuda. Agora, o tema é que são sistemas que não falam uns com os outros. Isabel Vaz, esta falta de diálogo e de coordenação dentro do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, Isabel Vaz é uma das vozes deste debate sobre os resultados, a orientação da saúde para resultados. Vamos continuar a ouvir um debate moderado por Vítor Rodrigues Oliveira. A posição de liberdade, a minha liberdade de comer o que me apetece e de ser uma bucha e de fumar o que me apetecer, acaba quando a sustentabilidade de um bem tão precioso para a sociedade, como é a saúde, estiver em causa. E as pessoas têm que começar a pensar assim, como avanço civilizacional. Coloca aqui o enfoque nos deveres dos cidadãos. O que é que nós podemos fazer para o nosso país? De acordo, mas e da outra perspectiva, é possível melhorar a proximidade do Sistema Nacional de Saúde neste capítulo da prevenção? Claro que é sempre possível. Eu, se me sentar com o Dr. Francisco Jorge, de certeza que a gente dos dois vai ter logo 20 ideias novas. Com certeza que é sempre possível melhorar. Agora, toda a gente vai ter ideias. Se ele se sentar com várias pessoas, como seguramente se senta, todos os dias tem ideias novas. Agora, isso não é isso que está em causa. O que está em causa é que o grande esforço é, de facto, dos cidadãos. Nós temos que ter o dever de cidadania de nos comportarmos como deve ser e evitarmos estarmos doentes. E nós temos um país que toma conta de nós, é um país que tem um Serviço Nacional de Saúde, é um país que, através dos seus impostos, financia, e nós não podemos abusar disso.
É isso que eu quero dizer. Portanto, temos que ter consciência. E isso significa cidadania. Se quiserem, o que eu acho que as escolas mesmo têm que, mais do que ensinar comportamentos corretos, que também têm, é ensinar a cidadania. O respeito que nós temos que ter uns pelos outros na sociedade para haver dinheiro, para ter educação para todos, para haver dinheiro para haver saúde para todos, para haver dinheiro para termos a defesa, para termos todos os encargos sociais que são os nossos impostos que pagam, não é? E aquilo que nós podemos evitar para que esses encargos possam diminuir, devemos fazê-lo enquanto cidadãos, porque nós gostamos muito de viver no nosso país e cada vez mais, quanto mais olho, mais abro a televisão, mais me apetece viver em Portugal. E é bom, e as pessoas que hoje estão lá fora, e muita gente que teve que ir para fora por várias razões, sabe bem o que é bom voltar ao nosso país. E, portanto, é bom que a gente acarinhe o nosso país e a nossa sustentabilidade. Porque se não formos nós a fazê-lo, seguramente não vão ser a Alemanha, nem vai ser o Obama, nem vai ser ninguém. Vamos ser nós que temos que o fazer. Portanto, a saúde pode começar já pela saúde. Dr. Augusto Faustino, teve a oportunidade de iniciar esta parte da discussão? Completamente de acordo com tudo o que foi dito. Eu não tenho dúvidas que as ações que fizermos em termos da prevenção serão equitativamente correspondidas como as ações em termos da melhoria da qualidade do ato médico e de tudo aquilo que falámos anteriormente. Numa sociedade que envelhece, aquilo que se fizer em termos de prevenção primária, e já agora passando para os nossos ouvintes um conceito que é de prevenção terciária, que é recuperação, que é tão importante como uma prevenção primária, que é evitar a doença. Nós temos uma prevenção primária que é evitar a doença, portanto as medidas que nós podemos fazer para evitar ou retardar o aparecimento de uma doença. Depois temos uma prevenção secundária, que é o tratamento, e temos uma prevenção terciária, que é quando não fomos a tempo com o tratamento e houve uma complicação, como é que nós vamos reabilitar aquelas pessoas. E obviamente que em todas estas prevenções, ao fim e ao cabo nós estivemos a falar de como é que podemos melhorar o tratamento e os custos do tratamento, agora acabámos de falar sobre como é que podemos melhorar os custos da prevenção primária, de evitar que as doenças, e aí claramente, por muito que exista, que seja exigido ao poder político, às entidades de saúde, à Direção-Geral de Saúde, ações no sentido de educar a população, e há imensas iniciativas, como já falei, já se falou sobre melhorar a literacia, e há imensas medidas que estão a ser tomadas, e obviamente aí a ação das associações de doentes tem sido ultrameritória e de enorme sentido, e vai continuar a ser com certeza, e a ação da escola também. Mas há aqui dois aspectos que eu acho que é importante. O primeiro, nós temos que responsabilizar as pessoas pela sua saúde, ou pelos comportamentos desviantes que levam à ausência de saúde. Quando diz responsabilizar? Eu, se for fazer um seguro privado, se tiver um perímetro abdominal, como o que tenho agora, provavelmente já vou ser penalizado. Se tiver um colesterol, se tiver um colesterol acima de 300, vou ser prejudicado. Se tiver, ou seja, o seguro quantifica o meu risco de saúde. Eu não estou a dizer que defendo que isto tenha que ser transcrito ipsis verbis para o Serviço Nacional de Saúde, mas nós temos que criar mecanismos de que as pessoas se sintam motivadas, para usar uma palavra light, motivadas para ter comportamentos que não sejam desviantes de práticas saudáveis. E não posso passar disto. Depois há uma outra prevenção, que é a prevenção terciária, que tem a ver com outras coisas que também falámos aqui hoje, tem a ver com os cuidados continuados, tem a ver com as pessoas idosas, as ocupações, que podem poupar imenso ao Serviço Nacional de Saúde se nós formos capazes de ter ações que promovam um envelhecimento saudável, uma ocupação saudável das pessoas idosas, façam com que as pessoas, em vez de andarem a caminho do médico e a fazerem exames, estejam distraídas a fazer coisas mais úteis e que melhorem a sua capacidade intelectual, a sua capacidade física, etc, etc, etc. Portanto, temos que fazer prevenção primária, com certeza, temos que melhorar o tratamento aos nossos doentes, com certeza, mas temos também que fazer uma prevenção terciária, uma reabilitação e uma manutenção de todos os níveis da saúde física, mental, global, que as pessoas idosas têm, e em relação a isso, há imensas iniciativas no âmbito do envelhecimento saudável que são seguramente fundamentais e que, se forem postas em prática, sobretudo se forem postas em prática de uma forma harmonizada, porque infelizmente há muitas ações, mas um pouco desconexas e sem integração entre si, e todas muito meritórias. Mas se forem postas em prática e
conseguirmos colocá-las em prática de uma forma coordenada, isso vai ter um impacto fantástico em termos de redução dos custos de saúde. Deixe-me alargar ainda mais o âmbito da nossa discussão, porque, como dizia há pouco, as implicações, as consequências do investimento na saúde são amplas. O Ministro da Saúde já referiu esta questão hoje de manhã, porque será tanto mais fácil obter resultados palpáveis do investimento em saúde quanto melhor for o contexto das populações. Os padrões de doença dependem em grande medida dos locais em que vivemos, não é? O que eu pergunto é se é possível discutirmos o investimento em saúde em Portugal sem discutirmos também, por exemplo, a pobreza. É para mim? Sim. Pois não. Claro que não. A pobreza é um fator de exclusão, e sendo um fator de exclusão é um fator que retira as pessoas daquilo que é mais essencial para a sua integração global na sociedade, em termos de padrões de comportamento normais, em termos de acesso às oportunidades de tratamento e em termos de acesso também, não só às oportunidades de se tratarem, mas também de manterem a saúde. Portanto, a pobreza é, ao fim e ao cabo, uma situação extrema, que é o contrário de todas as ações que nós devemos ter para promover a saúde. Dr. João Almeida Lopes. Acho que estamos todos de acordo com isso, não é? Aliás, por isso sempre houve uma proteção aos mais desfavorecidos em termos de saúde, em termos de medicamentos, em termos de taxas moderadoras, enfim, por aí fora, toda uma panóplia de apoios, de alguma maneira, que tentam minorar a situação dos mais desfavorecidos. O que não quer dizer que, ao final do dia, não sejam, de facto, mais penalizados em termos de saúde, são com certeza. Aquilo que diz está interligado com aquilo que eu vou perguntar a seguir, precisamente, que é se é possível ir mais longe na recuperação de rendimento através por exemplo, das taxas moderadoras. É possível descer ainda mais ou dar outro tipo de apoios às pessoas para que usufruam de forma mais... que esse acesso à saúde seja feita de forma mais fácil? Serão sempre opções políticas. Possível é, com certeza. Mas é uma opção política. Fazer isso ou fazer outra coisa completamente diferente dependerá sempre de quem, em última análise, tomar decisão. Sra. Engenheira Isabel Vaz. Esta questão da pobreza e até que ponto é que é possível permitir um maior acesso às populações, baixando, por exemplo, as taxas moderadoras? Vamos ver, isso hoje já é assim. Portanto, ou seja, as taxas moderadoras, obviamente temos sempre as franjas, as transições podem ser sempre mais complicadas do que é a definição de pobreza, ou seja, se uma pessoa tem uma isenção da taxa moderadora a partir de 7, não sei quanto é que é agora o valor por acaso, mas vamos imaginar que seja 701, o que tem 702 teve azar, não é? Mas quer dizer, hoje o Estado português e o Serviço Nacional de Saúde é preciso ter-se a noção que mais de 50% das pessoas não pagam taxas moderadoras e, portanto, do lado do Serviço Nacional de Saúde, eu diria que esse tema está tratado. Obviamente que é sempre possível melhorar ou ver outras franjas onde se possam atuar. Mais uma vez, isto é um tema de riqueza do país, quer dizer, nós como país temos é que investir em ter cada vez pessoas mais ricas e cada vez pessoas menos pessoas pobres, não é? Portanto, ou seja, tem a ver com a estratégia global de crescimento do país e já percebemos o impacto que sermos cidadãos à séria na defesa da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, podemos melhorar imenso a riqueza do próprio país. E isto está tudo relacionado, mas, portanto, ou seja, o tema do ataque à pobreza, eu consideraria que do lado do Serviço Nacional de Saúde está mais do que tratado. Aliás, o Serviço Nacional de Saúde hoje até tem uma atuação que o prejudica e que não é falada, justamente dos casos sociais, que devia ser tratado provavelmente noutro Ministério e que são hoje despesa dos hospitais à séria de casos sociais que deviam estar noutro âmbito de cuidados, que do ponto de vista até de controle de infecção e de controle da doença até é muito errado que estejam nos hospitais. Os hospitais são sítios perigosos para se estar e não se devem lá estar quando não precisamos deles. E hoje o Serviço Nacional de Saúde até presta um grande serviço ao país e ao Ministério, imagino eu, da Solidariedade,
Quando eu posso dizer que da parceria público-privada, da qual sou responsável, nós temos mais de 40 camas ocupadas com casos sociais e que não deviam lá estar. E quando digo eu, qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, e para respostas com breves, quando possível, no início deste debate tivemos o Ministro da Saúde, daqui a muito pouco tempo teremos o Ministro da Segurança Social. A verdade é que estas duas áreas têm vasos comunicantes. Aqui há pouco ouvimos o Dr. Correia de Campos dizer que a Segurança Social tem sempre dinheiro para gastar e que a saúde, pelo contrário, nunca tem, ou pelo menos que há esta perspectiva. Mas até que ponto mais investimento na saúde reduz a despesa na Segurança Social? Dr. Augusto Faustino. Por exemplo, as baixas médicas. Não tenho dúvidas nenhumas que, se quisermos fazer contas, é isso que vamos concluir. E o mal é que hoje em dia as contas se façam de uma forma completamente independente. Ou seja, o Ministério da Saúde faz contas em relação ao que gasta nos cuidados diretos à população, não faz contas aos custos indiretos da doença naquele indivíduo e na sociedade. E quando nós formos capazes de contabilizar para um doente individual os custos da ação direta, mas também os custos daquilo que se deixou de fazer, ou os custos do impacto que aquela doença tem, em termos da sua produção de trabalho, em termos do impacto familiar, em termos do impacto na sociedade, seguramente que vamos chegar a resultados diferentes da forma como nós medimos a ação médica hoje em dia. Dr. João Almeida Lopes. As coisas estão obviamente relacionadas com a tecnologia que existe hoje à disposição da sociedade e com a evolução demográfica. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, se há coisas que vão necessitar de mais investimento no futuro, são a saúde e a segurança social. A Sra. Engenheira Isabel Vaz. Está tudo dito, não é? Podia só aqui acrescentar que há uma grande experiência nas seguradoras a fazer isto, que é no caso dos acidentes de trabalho. Ou seja, a grande preocupação nos acidentes de trabalho, como são responsáveis pelas pensões a seguir, ou seja, se uma pessoa ficar incapacitada ou maltratada do acidente que teve, a seguradora é responsável por uma pensão vitalícia. Há uma grande preocupação, efetivamente, em medir resultado nesta ótica em que o Dr. Augusto Faustino falou, que é da eficácia. Porque quanto mais depressa, quanto mais eficientes formos a tratar o doente de acidentes de trabalho e mais eficazes formos no sentido do outcome ser o melhor para evitar, no fundo, pagar pensões até ao final da vida. Portanto, há muita tecnologia para isso e seguramente o Estado poderá aprender alguma coisa nesse aspecto com as seguradoras. Muito curta réplica. Só uma nota, está ali o meu colega Luís Miranda que tem um assunto que é caro, que é o facto de as nossas baixas não permitem atualmente verificar qual é a razão da baixa. Bastava que no episódio de baixa fosse explicitado um diagnóstico homogéneo que permitisse depois fazer uma avaliação. Isto já podia dar informações relevantíssimas em relação a toda a cadeia da utilização dos cuidados de saúde, da sua prevenção e dos ganhos ou das perdas em termos destes cuidados. Portanto, às vezes há pormenores que são por maiores e cuja correção, se calhar, é fundamental para se melhorar aspectos parcelares da nossa atividade. Dr. Augusto Faustino, a engenheira Isabel Vaz, Dr. João Almeida Lopes, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim. Daqui a bocadinho, a intervenção do Ministro da Segurança Social. Como disse o Vítor Rodrigues Oliveira, vamos ouvir daqui a pouco o Vieira da Silva, que já está na sala. Aliás, os últimos recados que foram dados por estes três participantes neste último debate, investir na saúde, orientação para os resultados, foram deixando esses recados a olhar ali para a fila da frente desta sala onde já estava Vieira da Silva sentado, com esta ideia de que muito daquilo que é investido na área da saúde pode mais tarde revelar-se um investimento que vai poupar na área da segurança social. Foi uma nota dominante nas conversas desta manhã, uma ideia deixada pelo próprio Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no discurso inicial. Como dizia há pouco, quem fecha esta manhã de conferência é Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Convite para estar aqui hoje convosco. É um convite um pouco original, porque não é muito comum alguém que tem responsabilidade ministerial vir falar numa iniciativa que tem a ver com outra área da governação. Normalmente os ministros são muito cuidadosos com essas ligações, mas de facto, como foi dito, há uma articulação profunda entre o trabalho, a segurança social e a saúde. Aliás, historicamente, eles estiveram articulados no mesmo modelo de financiamento.
essa alteração foi uma alteração, a meu ver, correta, diga-se de passagem, que foi feita nos anos 80, separação definitiva, transformando os serviços de saúde em serviços universais e mantendo a dimensão contributiva como pilar central do sistema de segurança social. Nem todos os países fizeram ainda esse passo. O facto, por exemplo, a Grécia não ter feito, fez com que, quando houve um crescimento dramático do desemprego na Grécia, uma parte dos gregos deixasse de ter cobertura no Serviço Nacional de Saúde ou nos serviços de saúde, que ainda segue o modelo, que aliás é um modelo que ainda faz parte da nossa vida do dia-a-dia. Ainda milhões de portugueses dizem que vou ao médico da Caixa, quando o médico não é da Caixa, do Serviço Nacional de Saúde, e as caixas já não existem. Mas ficou tal, apesar de ter sido um período curto a nossa vida coletiva, porque foi um período muito curto, poucas décadas, nem isso, foi marcante a ideia de que a proteção na doença e a proteção na doença e os cuidados de saúde estavam articulados no mesmo modelo. Eu estou, ainda antes de referir as notas que tinha preparado para hoje, gostaria de dizer que é verdade esta articulação profunda entre os dois ministérios, entre as duas áreas. E é verdade nos dois sentidos. Aqui foi muito dito, e compreende-se a razão, de que se houver uma melhor saúde, há menos despesa do lado da Segurança Social, mas o inverso também é verdadeiro. Se os serviços sociais forem eficazes, por exemplo, se os serviços domiciliários funcionarem, de apoio social, funcionarem com eficácia, com uma elevada cobertura, eles retiram pessoas do Serviço Nacional de Saúde ou do sistema de saúde, porque muitas vezes há muitos problemas de saúde, como todos sabemos, que são agravados ou às vezes até gerados por situações de isolamento, de falta de apoio. Portanto, essa relação é uma relação muito unívoca. E depois tem um elemento central de articulação, que eu já falarei um pouco, que é o sistema de proteção na doença, as chamadas baixas, ainda hoje chamamos baixas pela Caixa. Mas o tema que eu aqui vos trazia, tentarei não vos amassar, o meu dia já vai um bocadinho longo, portanto a minha capacidade de síntese é capaz de ser um pouco menor, mas era mesmo em torno do tema central da vossa conferência, a questão da sustentabilidade. E uma reflexão que em grande medida é tanto aplicável ao Serviço de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde e ao Sistema de Saúde, como ao Sistema de Segurança Social. Nós quando falamos de sustentabilidade, e esta palavra, creio que isso já foi aqui hoje dito, pelas informações que recolhi, esta palavra já foi citada como sendo uma palavra que já nos acompanha há décadas, e eu palpito que nos vai acompanhar durante mais umas décadas, ou se calhar até a eternidade, portanto, quando se pode falar de eternidade em sistemas públicos. Mas quando falamos de sustentabilidade, normalmente não temos, qualquer um de nós, não temos a ambição de haver as três dimensões em que qualquer avaliação de sustentabilidade tem que ser feita para ser verdadeiramente eficaz. Obviamente que há uma dimensão primeira, e eu não estou por ordem, mas aquela que é mais comum, que é a sustentabilidade financeira, ou seja, se existem ou não recursos para financiar uma despesa, e portanto tem a ver com a pressão sobre as contas públicas principalmente. Mas também há uma sustentabilidade económica, hoje muito discutida em muitos países, ou seja, pode a economia que temos sustentar, sem perder níveis de competitividade e de eficácia, sustentar a despesa que os sistemas sociais trazem para o conjunto da nossa sociedade. Portanto, é uma sustentabilidade que esta ideia de sustentabilidade económica, de quantidade de recursos que têm que ser utilizados da sociedade para assegurar os serviços, por exemplo, na saúde ou na área da segurança social, também poderíamos citar na área da educação, é uma discussão cada vez mais presente nos debates públicos e é provavelmente a mais crítica à medida em que vamos avançando numa lógica de globalização das economias. E depois há uma outra sustentabilidade decisiva, que é a sustentabilidade social e política, ou seja, até que ponto é que podemos ir do ponto de vista da redução
quando há pressão sobre as contas, há pressão sobre a economia, até que ponto podemos ir no sentido da redução dos cuidados, da redução da proteção, sem que isso ponha em causa aspectos essenciais do contrato social que, de forma mais ou menos explícita, organiza qualquer sociedade. E temos visto, nos últimos anos, debates também muito pesados acerca dessa sustentabilidade social e dessa sustentabilidade política. De alguma forma, o debate sobre o Obamacare é mais sobre isto que sobre qualquer outra coisa. De alguma forma, a discussão sobre o modelo social europeu, no rescaldo, se é que podemos falar assim, destas sucessivas crises que vivemos desde 2008, são também, em grande parte, derivam muito da capacidade que temos de compreender qual é a sustentabilidade social dos nossos sistemas de proteção e de construção do chamado welfare. A existência de desigualdades muito profundas, a existência de percentagens significativas de população em situação de exclusão, são fatores que têm a ver com a sustentabilidade de qualquer modelo de funcionamento da sociedade. Quando pensamos, por exemplo, naquilo que está acontecendo em alguns países da Europa, com o fluxo de dezenas, centenas ou milhões de pessoas vindas de outras culturas e de outras zonas geográficas, obviamente que logo imediatamente aí se coloca a questão da sustentabilidade dos sistemas sociais, porque os refugiados de hoje são, em muitos países também, beneficiários de, pelo menos, de uma certa dimensão do Estado social que nós consideramos. Eu julgo que em qualquer das áreas, a área da saúde, que esteve presente neste debate, ou a área da segurança social, que eu aqui de alguma forma represento, têm ambas uma fortíssima ligação a este conceito de sustentabilidade social, porque ele está associado à credibilidade do próprio sistema. Dos próprios sistemas. Quando os sistemas perdem credibilidade do ponto de vista dos seus utentes, alguns agora chamam clientes, está minada a credibilidade. Portanto, a relação entre credibilidade e sustentabilidade é uma ligação extremamente forte. Portanto, a minha primeira nota era chamar a atenção para que não é possível, e de alguma forma o estudo que aqui hoje foi apresentado, que eu tive a oportunidade de ver, abre para estas dimensões, quando fala das percepções e por aí fora, portanto, abre para estas três dimensões da questão, da grande questão da sustentabilidade. De facto, a sustentabilidade dos sistemas sociais está hoje sujeita a desafios de enorme dimensão. Todos os conhecemos, mas eu gostaria aqui de citar três que são, a meu ver, desafios cruciais. Não queria dizer que aquela afirmação mais ou menos comum, que nem sequer corresponde à realidade, mas em muitas conferências deste tipo há sempre aquele orador que diz que faz uma citação de um provérbio chinês ou grego, não é? Porque são sempre as duas coisas mais vantajosas, quase ninguém sabe falar chinês e quase ninguém sabe falar grego, e portanto é muito usada aquela ideia, um desafio, uma crise, o símbolo chinês de crise quer dizer crise e oportunidade. Não sei se quer, sinceramente, nunca fiz essa investigação, mas estes desafios que aqui existem são facto, alguns deles têm algumas oportunidades abertas, associadas, mas são desafios eminentemente de exigência colocada aos sistemas de proteção social, seja no domínio da saúde, seja no domínio da coesão social. E o primeiro desafio é, obviamente, o desafio demográfico. E o desafio demográfico tem, entre nós, uma dimensão sem paralelo, ou quase sem paralelo, nas sociedades modernas, mesmo nas sociedades europeias. Para quem acompanha menos esta problemática, basta lembrar que o estudo sobre que o Conselho Europeu, uma instituição do Conselho Europeu, não vale a pena agora estar a identificá-la, o estudo que faz todos os 3 anos sobre o envelhecimento, o chamado Aging Report, o penúltimo, se a memória não me falha, 2012, fazia uma previsão para a população portuguesa, no máximo, um pico populacional
lá para os anos 40 deste século, de cerca de 11 milhões e 200 mil pessoas, estou a citar de memória. 3 anos depois foi refeito esse estudo, ainda com dados relativamente pouco atualizados, face ao que estava a passar em Portugal, e o pico, e nessa mesma altura a previsão é de menos de 8 milhões e 500 mil pessoas a viver em Portugal. Portanto, é esta a dimensão do desafio demográfico que estamos a viver, ou dos exemplos. Obviamente que não preciso de identificar quais são as consequências do desafio demográfico, quer no domínio da saúde, quer no domínio da segurança social, mas eles são, de facto, extremamente elevados e já voltarei a eles. São desafios que se colocam do ponto de vista da despesa. Uma sociedade com índices de envelhecimento mais elevados é uma sociedade que tem uma pressão sobre a despesa muito mais forte, quer do lado da saúde, porque obviamente sabemos que existe alguma correlação proporcional entre o envelhecimento e a despesa com saúde, quer do lado da proteção social, em que aumenta a percentagem daqueles que, seja qual for o modelo de segurança social que escolhermos, ou que o país tenha escolhido, aumenta o número daqueles que estão já fora do mercado de trabalho e têm rendimentos redistributivos, seja de que forma for, por comparação àqueles que estão ainda a produzir e a contribuir. Seja do lado dos recursos, que obviamente uma sociedade mais envelhecida é uma sociedade com menos população ativa, é uma sociedade onde a natalidade é muito baixa, onde o saldo migratório é negativo, como é hoje em dia a sociedade portuguesa, a pressão é dupla sobre a redução da despesa. Um segundo grande desafio tem a ver com o ponto da evolução tecnológica que estamos a viver. É mais complexo de analisar, tem consequências mais contraditórias nos sistemas, como suponho que perpassou neste debate, mas a evolução tecnológica levanta problemas e desafios muito concretos e muito delicados aos sistemas sociais. Por um lado, torna possível, no caso da saúde isso é mais do que evidente, torna possível prolongar a vida com qualidade de uma forma dramática quando comparamos com o que se passava há umas décadas atrás. Tem, no entanto, muita dessa evolução tem outros fatores explicativos, mas tem na tecnologia, no progresso tecnológico, uma explicação central, mas tem também associado um custo que é incomparável. Uma sociedade em que se generalizam os transplantes. Eu não sei dizer quanto é que custa um transplante, os vários transplantes que se fazem, mas sei que são custos relativamente elevados por comparação a terapias alternativas, se é que elas existem, ou a ausência de terapias nos casos em que isso acontecia. Também do lado da segurança social, o nível de exigências, o nível de expectativas sociais vai crescendo e, ao crescer, tem também um impacto do ponto de vista dos custos. Falava-se aqui e bem dos cuidados continuados, ou dos cuidados continuados integrados, ou do apoio domiciliário, ou do apoio domiciliário integrado. Obviamente, tudo isto estamos a alargar a dimensão daquilo que são recursos necessários para responder aos níveis de expectativas sociais que são criados nas sociedades. Ou se pensarmos, por exemplo, no desafio colocado pela existência em todas as sociedades de um número com algum significado de pessoas com deficiência, que têm também, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista social, um outro nível de exigências. A sociedade cria um conjunto de expectativas, já não está disponível, não é sustentável isolar para fora das nossas vidas, colocar nas traseiras da nossa existência, como acontecia no nosso país há umas décadas atrás, a situação das pessoas com deficiência. Ora, isso tem um custo, tem um ganho, obviamente, civilizacional e cultural, mas tem também um custo. Portanto, e não vou aprofundar, mas obviamente que a questão da evolução tecnológica é um fator que tem estas dimensões, tem também, naturalmente, uma dimensão de melhoria do desempenho dos sistemas. Eu recordo-me bem, porque estive associado a esse processo, que não há muitos anos, há cerca de 20 anos, 20 e poucos, o sistema de proteção na doença, as chamadas baixas, a articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, era uma articulação feita de uma forma que hoje consideraríamos completamente arcaica. As pessoas iam ao centro de saúde, havia um funcionário, normalmente nem sequer era um médico, que punha lá uma assinatura num papelinho
ainda me lembro que era verde, que a pessoa depois levava para a Segurança Social, ou eram enviados em correio, e depois eram introduzidos na máquina da Segurança Social e pagava-se as prestações. Bom, hoje em dia a tecnologia permitiu que tudo isso seja feito de uma forma quase completamente automatizada, com enormes ganhos de eficiência e de eficácia. Não é apenas de eficiência, mas também de eficácia, porque isso tornou possível, por exemplo, um sistema de verificação e de controle das baixas que era muitíssimo mais difícil através dos sistemas anteriores, além de ter associado a esse ponto algumas mudanças na arquitetura que eu falarei brevemente daqui a pouco. Portanto, a questão da evolução tecnológica é um desafio sobre a sustentabilidade. Eu não sei se o balanço, sinceramente, acho que o balanço é mais no sentido de uma pressão sobre as despesas do que no aumento da eficácia. Mas é uma questão com o impacto dos dois lados do balanço dos sistemas sociais. E o terceiro desafio de sustentabilidade tem a ver com a evolução económica, com as questões da competitividade, com a pressão sobre os empregos, sobre os salários e, nomeadamente, sobre a capacidade de cobrança dos sistemas fiscais e contributivos. Tenham eles autonomia, como tem parcialmente a Segurança Social, ou dependam do Sistema Geral de Cobrança de Impostos. Por exemplo, a sociedade portuguesa, como outras sociedades europeias, viram desde o início da grande recessão, reduzir a sua massa laboral em perto de 500 mil de pessoas, com consequências, obviamente, do ponto de vista dos rendimentos e com consequências do ponto de vista da cobrança de impostos. É claro que na cobrança dos impostos esse impacto foi parcialmente, até mais do que parcialmente, superado pela elevação da taxa dos impostos. Mas na Segurança Social não foi. A taxa permaneceu a mesma e, obviamente, que essa retração da massa salarial é um desafio forte para o financiamento e é, do ponto de vista da conjuntura e do curto prazo, aquele que tem uma incidência mais intensa, não pondo de lado, obviamente, os outros dois desafios, portanto, o demográfico, o tecnológico e o económico e de emprego. Face a estes desafios e ao conceito de sustentabilidade que procurei avançar, deixava para finalizar aqui 3 ou 4 ideias de caminhos que eu julgo que são possíveis, linhas de atuação. A primeira, julgo que as respostas sociais neste plano, e tecnológicas e técnicas e científicas, têm uma margem significativa de melhoria. Eu já falei deste caso, mas trazer aqui como exemplo um caso, não há assim tantos quanto nós gostaríamos, de aumento claro de eficácia e de eficiência dos serviços públicos, que é precisamente o caso da proteção da doença. Se nós olharmos na evolução de 1990 para 2015, uma série longa, temos uma diminuição de mais de 200 mil pessoas em situação de incapacidade para o trabalho. Obviamente que isto tem a ver com ganhos de saúde, mas também tem a ver com ganhos na eficácia, na gestão deste sistema entre os dois ministérios. Eu recordo-me quando esta questão começou a ganhar uma dimensão financeira muito significativa, estávamos na segunda metade dos anos 90, a tendência para a despesa associada à proteção da doença era uma tendência que colocava o valor à volta dos 100 milhões de contos. Ainda hoje, passados estes anos todos, eu estou a falar de 96, nomeadamente, hoje, em 2016, portanto 20 anos depois, a despesa real, a despesa nominal, descontando a inflação, está abaixo destes valores. Sem que tenha havido, exceto uma ou outra situação pontual nos últimos anos, qualquer redução da cobertura social dessa eventualidade. Só em 2013, se a memória não me falha, houve uma redução da taxa de cobertura do salário de substituição por uma pessoa doente, mas até essa altura já se tinha produzido essa enormíssima redução. Para terem uma ideia, mesmo com a queda demográfica que nós temos,
Hoje, a despesa social com prestações de doença, comparada com as despesas sociais com a parentalidade, é mais ou menos ela por ela. Há 20 e tal anos era 6 para 1. 6 na doença para 1 nas despesas associadas à parentalidade. Portanto, é possível, não estamos condenados a funcionar com sistemas que não tenham eficácia, que não tenham responsabilidade na gestão e que não entreguem resultados do ponto de vista positivo. Aqui há, obviamente, uma dimensão de tecnologia, mas há também uma dimensão de envolvimento dos parceiros. Este trabalho foi feito em grande medida com uma fortíssima participação da Ordem dos Médicos. Porquê? Porque aceitou e assumiu que à incapacidade para o trabalho deveria estar associado um certificado de incapacidade que tivesse o timbre, na altura, suponho que ainda é assim, quando não é eletrónico, a vinheta do médico responsável. Nada disso se passava anteriormente. Portanto, houve a assunção da declaração da incapacidade para o trabalho como um ato médico. E já agora que falaram nisso, se bem me recordo, mas posso estar enganado, veio precisamente dos profissionais médicos a recusa de uma maior especificação, porque isso foi falado ali há pouco, uma maior especificação daquilo que é da natureza do ato médico que levou à declaração da incapacidade, com algumas exceções, mesmo no caso da tuberculose e outras doenças contagiosas, outras situações contagiosas, foi a própria Ordem dos Médicos que assumiu uma posição, do ponto de vista, suponho que deontológico, que o ato médico que leva à consideração da incapacidade para o trabalho não deve ser acompanhado nesse plano, nesse certificado, da identificação da causa, a não ser quando ela tenha associada outros riscos, nomeadamente riscos de propagação de doenças contagiosas. Mas foi esse caminho que permitiu, fala-se pouco disto, porque é um caso de boa gestão pública, mas que permitiu que uma prestação desta natureza tenha tido uma evolução na despesa que é tremenda, do ponto de vista, sem degradar os níveis de proteção social. Sem degradar os níveis de proteção social. Houve algumas tentativas, como eu já disse, mas normalmente elas foram, como agora se usa muita expressão, foram revertidas em alguns casos, e em alguns casos até se aumentou o grau a taxa de substituição dos salários em situação de doença. Portanto, um dos desafios que me parece essencial passa pelo cruzamento de dados, para articulação eletrónica, pela credibilização do sistema. São resultados muitas vezes a prazo, não são resultados imediatos, mas é um caminho que é absolutamente essencial. E há pouco foi referido, é um bocado desagradável estar a citar os pequenos minutos que eu ouvi, mas, portanto, de facto, há aqui soluções tecnológicas que são soluções que têm um potencial enorme, nomeadamente do ponto de vista do atendimento. Portugal não conseguiu ainda desenvolver um sistema verdadeiramente eficaz de acompanhamento dos nossos idosos que estão isolados, acompanhamento tecnológico. Há várias soluções, várias ofertas por parte das empresas especializadas no ramo, há várias experiências, mas não temos uma cobertura generalizada, e isso é uma vantagem. As famílias que têm filhos pequenos estão habituadas a ver se a criança tem como se diz numa expressão popular, tem um arroto, mesmo que esteja no andar de cima, e a família cá em baixo tem lá uma câmarazinha que vê tudo o que é que acontece, se a criança acorda, se chora, se grita. Bom, quando é possível uma coisa deste tipo, também será possível, e já há exemplos, que estas tecnologias sejam colocadas ao serviço de uma resposta mais eficaz da comunidade a situações de fragilidade, com consequências que são consequências essencialmente de melhoria da sustentabilidade dos sistemas, por razões que já falámos. Portanto, uma das linhas de resposta tem a ver com a questão da eficácia na gestão dos sistemas, e julgo que a margem para melhorar é uma margem muito significativa e é progressiva com o desenvolvimento das tecnologias. A segunda resposta tem a ver com, estamos a falar de sustentabilidade, com a criação das condições sociais para a sustentabilidade, nomeadamente, estou-me a aproximar do fim, nomeadamente com a percepção do desempenho dos sistemas.
e a percepção das suas respostas. Isso foi um ponto central da apresentação e bem, há estudos europeus também nesse sentido. Eu não sei, já agora deixava aqui este desafio, se no estudo que foi feito, se foi aprofundada a percepção na amostra, distinguindo aqueles que tinham situações de doença mais frequentes ou contactos com os serviços ou com o sistema e dos que não tinham, porque isso, do ponto de vista tradicional, faz uma diferença tremenda na percepção. Mas se eu vos perguntasse aqui, qual é a percepção que nós todos temos do nível de bem-estar monetário associado à nossa terceira idade, será que ainda se pode chamar assim, acima dos 65 anos, tenho dúvidas que alguém fosse capaz de colocar no patamar que nós estamos. O último estudo da OCDE, que é o Pensions at a Glance, situa Portugal acima, claramente acima, quando não é uma situação muito vulgar, da média da OCDE, quando comparamos os rendimentos dos com mais de 65 anos e o conjunto da população. E somos dos países da Europa com uma melhor relação. Os rendimentos da população com mais de 65 anos, em percentagem dos rendimentos médios da população, são de 83%. Há países na Europa que têm valores dos 70%, 50%, 60%. Ou seja, quando nós estamos habituados, e com razão, a salientar as fragilidades da nossa proteção no setor dos nossos séniores, eu julgo que quem não conhecesse este valor dificilmente diria que nós estamos acima da média. Estamos a falar em termos monetários, há outros problemas, obviamente, mas em termos monetários estamos acima da média da OCDE, estamos acima da média de países bem mais desenvolvidos que nós e temos uma relação que é uma relação superior a 80% dos rendimentos. A média dos rendimentos dos idosos é superior a 80% dos rendimentos do conjunto da população. Isto é uma mudança radical nas últimas décadas, que tem várias explicações que eu não vou agora aqui maçar-vos a dar-vos, mas, portanto, a percepção das realidades e da forma como elas impactam na nossa vida do dia-a-dia é um fator decisivo para a sustentabilidade dos sistemas. Se nós pensamos que é esta a realidade, ou se pensássemos que eventualmente seria 30% ou 40%, tenho a certeza que alguns, não aqui nesta sala, são pessoas informadas, mas noutros sítios, se calhar até pessoas com responsabilidades, apontariam para 30% ou 40%. Ora, se nós pensamos que o grau de proximidade dos rendimentos dos mais velhos é de 30% ou de 80%, olharemos de forma diferente para os sistemas de proteção social. Olharemos de forma diferente para a sua credibilidade e logo para a sua sustentabilidade. E, portanto, é por isso que a questão de atuar ao nível das percepções, de forma realista, científica, objetiva, não de forma propagandística, naturalmente, é um fator, a meu ver, que tem um impacto grande na melhoria da sustentabilidade. A terceira e última resposta, se quiserem, portanto, eu organizei isto em desafios e respostas. Os dois desafios que já falei, o primeiro é a melhoria do desempenho dos sistemas, o segundo é uma percepção mais clara, mais nítida, mais rigorosa do seu valor e do seu custo, obviamente também. A terceira é uma resposta ao nível demográfico. Não vou falar muito sobre isso, já disse em poucas palavras a situação verdadeiramente dramática em que vivemos. Podia acrescentar que em poucos anos a corte geracional, a geração que está a nascer caiu de pouco mais, de cerca de 100 mil crianças por ano para 83 mil, talvez este ano chegue aos 85 mil. Portanto, é uma situação absolutamente revolucionária, no sentido pleno da palavra, porque isso fará com que os sistemas sociais mudem, as escolas que nós temos fiquem sobredimensionadas, os serviços de saúde orientados para a primeira infância o mesmo, e ao contrário, se nada for feito, se nada de substancial mudar, isto traduz-se num problema que, associado aos valores negativos do saldo migratório, traduz-se numa dimensão verdadeiramente crítica que já não conhecíamos há muitas décadas. Portanto, estamos a caminhar para ter uma população que tínhamos nas primeiras décadas do século XX. Isso é uma mudança profundamente
radical na nossa forma de viver coletiva. Há respostas para esta questão? Eu julgo que sim. Porque, paradoxalmente, e vou só apenas citar um aspecto, obviamente que eu já disse em breves palavras qual é o impacto que isso começa a ter e vai ter cada vez mais na capacidade de criar riqueza. Uma sociedade mais envelhecida tem menos capacidade de criar riqueza, mas enquanto isso acontece, apesar desta tendência, nós hoje temos mais de 1,5 milhão de pessoas em idade ativa que está fora do mercado de trabalho. Isto não é aceitável para uma sociedade que quer enfrentar o futuro com estes riscos demográficos. Com estes riscos demográficos, ainda assim, estou apenas a referir as pessoas em idade ativa, retirando os estudantes. Entre desempregados e inativos, são mais de 1,5 milhão, perto de 33%, um terço da nossa população ativa. Isto é uma reserva de recuperação da nossa sociedade que nós não temos o direito de desperdiçar. Não estou aqui a dizer que há uma bala mágica para pôr metade desta população de regresso ou de entrada no mercado de trabalho. Isso não há essa bala mágica. Mas também me parece que é inaceitável admitirmos que um tão elevado número de mulheres e homens do nosso país, em idade ativa, muitos deles expressando a vontade de trabalhar, contribuir, terem remunerações, descontarem, pagarem os seus impostos, mas não o conseguindo fazer. Portanto, desistir desse potencial de recuperação, dessa almofada, é condenar-nos a sofrer muito mais duramente o desafio demográfico. Obviamente que se nós conseguirmos, numa estratégia coletiva, numa dinâmica coletiva e com algumas ajudas dos nossos amigos, como dizia a canção, está muito agora na moda citar canções, se nós conseguirmos que haja uma dinâmica criadora de capacidade de haver mais postos de trabalho, de haver mais riqueza, também aqui estamos a contribuir para inverter a tendência demográfica tão negativa e para melhorar a sustentabilidade dos nossos sistemas sociais, seja na área da saúde, seja na área da segurança social ou da educação ou qualquer outro. Portanto, esta para mim é uma dimensão crítica. Vale a pena preocupar-nos, aliás seria irrealista não nos preocuparmos com um futuro demográfico tão difícil e tão excepcional, porque nós estamos com taxas de fecundidade das mais baixas de todo o mundo. Seria irresponsável, mas seria também igualmente irresponsável não olhar para este lado, para o outro lado, que é de uma população que tem ainda uma reserva de mobilização para a criação de riqueza, a criação de valor, para a criação de bem-estar, e que nós não estamos a saber utilizar em todo o seu potencial. Tudo isto, estas três respostas, mesmo para terminar, estas três respostas que eu indiquei, a eficácia na gestão dos sistemas, o trabalhar nas percepções e insistia só que trabalhar nas percepções tem muito a ver com os comportamentos. Quem não acredita num sistema facilmente entra num comportamento de prolongar a sua baixa durante mais 5 dias se não for chamado a uma junta médica, ou de descontar o menor possível quando é chamado e fazer a mais profunda, eficaz e criativa dinâmica de planeamento fiscal e contributivo que esteja ao dispor de muitos livros e muitos especialistas que julgo que não tenham diminuído em percentagem da população ativa em Portugal nos últimos anos. Portanto, a credibilidade e a percepção da eficácia é decisiva para que comportamentos disruptivos do ponto de vista dos sistemas não se agravem de forma potencialmente irrecuperável. Por isso, a minha última palavra era para salientar a importância de credibilizar os sistemas e restaurar a confiança, sendo que credibilizar os sistemas e restaurar a confiança não é de todo incompatível com manter em permanência um debate criativo, cívico, político, técnico, científico sobre a forma como organizamos as nossas respostas sociais e as alterações que a cada momento elas têm que sofrer. Muito obrigado pela vossa atenção.
É um debate que a TSF também fez ao longo da manhã, nesta quinta conferência TSF-ABVI, sobre a sustentabilidade na saúde e o impacto social. Ao longo da manhã ouvimos não só agora o Ministro Vieira da Silva deixar a conta dos desafios e dos problemas que enfrenta esta sustentabilidade na saúde, que acaba por ter impacto na segurança social. Ouvimos também, logo a abrir esta manhã da conferência, o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, explicar que o que é investido hoje na saúde pode ter retorno na economia por uma população com melhor qualidade de vida, com menor absentismo e com maior produtividade. E passámos também os olhos e os ouvidos por dois debates, um sobre a sustentabilidade na saúde, outro sobre os investimentos na saúde e os resultados que daí vêm. Foi o que se passou durante esta manhã, a quinta conferência TSF-ABVI, ao longo da manhã, na antena da TSF e também em tsf.pt.